Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse ursinho de amigurumi. Ele é muito legal porque eu fiz essa blusinha em ponto pipoca e fica bem legal porque dá um contraste, né, do amigurumi entre o ponto baixo e o ponto pipoca. Além disso, ainda tem esse capuz que fica uma graça, então a gente pode deixar ele com ou sem, que também fica muito bonitinho. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então no vídeo de hoje a gente vai tecer todas as peças que a gente precisa para montar o nosso ursinho. E no vídeo da semana que vem a gente vai fazer só as costuras e o bordado. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Bora começar, pessoal. O fio que eu vou usar, ele é 60% algodão e 40% acrílico. O tex desse fio é 357, tá? Junto com ele, eu vou usar uma agulha de 3 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, pode ser uma mistura de algodão com acrílico, assim como o meu, ou pode ser 100% algodão também, que vai dar certo. E precisa ter uma agulha compatível, né, pro fio que vocês escolherem. Vai dar certo com qualquer fio. A gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Para fazer o anel mágico, eu faço um Ezinho, assim com o fio. Vou deixar já o fio tracionado aqui na minha mão esquerda. E eu vou segurar bem aqui, ó, onde um fio passa em cima do outro, onde ele tá cruzando. Vou inserir a minha agulha aqui nesse buracão e laçar esse fio aqui de cima para baixo, ó, de frente para trás. Então, eu pego o fio aqui e puxo aqui por dentro do buracão, trazendo ele para frente. Fico com uma laçadinha na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que já estava na minha agulha. A gente fez o anelzinho mágico. Eu gosto de puxar esse fiozinho, mas se não quiser, não precisa. Agora, a gente precisa colocar 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Para fazer o ponto baixo, a gente vai inserir a agulha aqui nesse buracão, laçar o fio. Agora, a gente laça ele, ó, de trás para frente, tá? A gente pega ele por baixo, traz aqui por dentro do buracão novamente. Fiquei com 2 laçadas na minha agulha. Vou laçar mais uma vez e tirar de dentro das 2. Fiz o primeiro ponto baixo do trabalho. E agora, eu vou fazer mais 5 pontos baixos, que é pra gente ter um total de 6 nessa primeira carreira. Então, eu insiro, trago o fio lá de trás pra frente, laço e tiro das 2. Vou fazer até ter um total de 6 pontos baixos. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, vou soltar um pouquinho aqui a minha laçada pra não perder. E puxar a pontinha aqui do meu anel mágico pra ele fechar. Não precisa puxar muito por enquanto, tá? Puxa só até encostar o primeiro ponto no último. Depois a gente puxa até fechar completamente, porque senão fica muito difícil de fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente tem aqui na base da primeira carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto. O primeiro, ele fica mais apertadinho mesmo, então a gente tem que pôr um pouquinho mais de força para conseguir entrar nele. E agora eu faço 2 pontos baixos. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer o segundo. Fiz aqui o primeiro aumento da carreira e eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto que eu tenho na base, tá? A gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, vou soltar aqui a minha laçadinha e colocar um marcadorzinho de ponto bem aqui, ó, no último ponto da minha segunda carreira, tá? Esse marcador serve pra gente saber exatamente onde começa e onde termina cada uma das carreiras. Agora, a gente vai trabalhar da terceira carreira até a sexta fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Não vai ter aumento por enquanto, tá? No final dessas carreiras, a gente vai continuar tendo 12 pontos baixos aqui na nossa volta. Cheguei aqui no fim da minha sexta carreira, fazendo sempre 12 pontos baixos, né? Eu trabalhei as últimas 4 carreiras do mesmo jeito. E agora a gente vai fechar completamente aqui o anelzinho mágico. A gente já podia ter fechado antes, tá? Mas eu esqueci, mas ainda dá tempo. Então, eu vou virar um pouquinho aqui pra fora, ó, a peça, pra eu conseguir ver ela aqui pelo lado de dentro. Vou puxar até fechar completamente o anelzinho mágico. E eu gosto de dar um nozinho pra garantir que não vai abrir o anel. Volto agora aqui pro lado certo e eu vou deixar essa pontinha aqui do fio aqui pra dentro, não precisa nem cortar, porque daí depois já fica aqui dentro da perninha.
A gente vai precisar trabalhar 2 vezes esse comecinho aqui, tá? Que são as perninhas do nosso urso. Eu já deixei uma aqui pronta. Então, quando vocês finalizarem, né? Agora, a gente vai finalizar a primeira. Vocês podem cortar o fio, não precisa deixar um fio muito longo, e puxar a laçadinha. Aqui em cima, para diminuir um pouquinho esse degrau, eu sempre passo aqui, ó, a pontinha na alcinha, né? Na alcinha de trás de alguns pontinhos. Então, eu pego aqui na alcinha de trás e passo o meu fio. Eu vou passar por uns 4 pontinhos. E aí, a primeira perninha fica arrematadinha dessa forma aqui, tá bom? Aí vocês vão precisar trabalhar a primeira perninha, cortar o fio, pode passar o fio como eu passei aqui, ou se vocês tiverem algum outro método de esconder um pouquinho essa pontinha, também pode ser. Esse excesso aqui a gente pode jogar lá pra dentro. E depois a gente vai fazer a segunda perninha. E quando vocês fizerem a segunda, que é exatamente a mesma coisa, vocês não vão cortar o fio, tá? Então, a gente vai continuar o trabalho agora, não precisa cortar o fio. Então, depois que a gente finalizou a 6ª carreira da segunda perninha, a gente vai fazer mais 3 correntes. Para fazer a corrente, a gente laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. Fiz aqui 3 correntinhas. Agora, a gente vai voltar aqui na primeira perninha que a gente teceu e a gente vai trabalhar uma carreira aqui em volta dela. Dessa forma, a gente vai emendar uma perninha na outra. Então, eu vou identificar aqui o último ponto da 6ª carreira da primeira perninha e vou inserir a minha agulha no próximo ponto, ó. É bem no ponto que forma um degrauzinho. E a partir daqui, eu vou trabalhar 12 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base dessa perninha que a gente já tinha tecido. Fiz os 12 pontos baixos aqui, e agora eu vou vir aqui, ó, nas correntinhas que estão aqui no meio, e eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cima de cada corrente. Então, eu pego aqui uma alcinha da corrente, faço um ponto baixo, vou pra próxima, pego a alcinha, faço outro ponto baixo, e aqui na terceira, pego a alcinha e faço o último ponto baixo das correntes. E da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer agora nessa, dando uma volta só em pontos baixos. Tomem só cuidado aqui na hora de pegar o primeiro ponto, então olha bem o último ponto aqui, que no meu caso é o ponto que tá o marcadorzinho, e peguem logo aqui no primeiro ponto livre, ó, pra não pular nenhum ponto. E eu vou fazer 12 pontos baixos, um ponto pra cada ponto que eu tenho aqui nessa segunda perna. Fiz os 12 pontos baixos, o meu marcadorzinho de ponto tava aqui, ó, nesse pontinho, tá? Então, esse foi o último ponto baixo da segunda perninha. Só que eu vou mudar o meu marcador de pontos. Então, eu vou trabalhar mais 3 pontos baixos aqui, um em cada perninha da correntinha. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, e aqui na última correntinha, o terceiro ponto baixo. E agora, eu vou colocar meu marcador de pontos bem aqui, tá? Nesse pontinho aqui, no terceiro ponto que a gente fez na correntinha. Deu pra entender? Antes, o meu marcador de pontos estava aqui, ó, no último ponto da perninha. Como a gente acrescentou essas 3 correntinhas, eu fiz 3 pontos baixos e coloquei ele aqui no último ponto baixo. Então, a gente já emendou as 2 perninhas do ursinho. Agora, a gente vai seguir trabalhando da carreira de número 7 até a carreira de número 10, fazendo só pontos baixos. Tomem cuidado aqui no primeiro ponto, para vocês não pularem nenhum. Então, já pega logo aqui no comecinho. Se ficar com dúvida, é só olhar aqui por baixo da perninha que a gente consegue ver bem direitinho onde tá o ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 8 até a carreira de número 10, fazendo só pontos baixos. Vão ser 30 pontos baixos por carreira. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando eu terminar. Tô chegando aqui no fim da minha carreira de número 10, esse ponto baixo, esse marcador aqui é o último ponto baixo que eu preciso fazer, tá? Só que agora a gente vai fazer uma troca de cor, então eu não vou fazer esse último ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E a gente também já vai fazer a troca de cor. Então, no último ponto da carreira de número 10, eu vou inserir aqui a minha agulha. Vou segurar, ó, já cortei a pontinha do meu fio, vou deixar ela aqui pra trás do trabalho. Não precisa deixar uma ponta muito grande. Vou pegar a cor que eu escolhi pra fazer a blusinha do ursinho, que vai ser esse lilás aqui, e vou puxá-la aqui pro trabalho. Então, eu vou apoiar aqui atrás, junto com a pontinha do outro fio, e vou trazer, ó, ela aqui pro trabalho, finalizando o ponto baixíssimo já com o roxo, tá bom? E aí, vai ficar desse jeito aqui. A partir de agora, a gente vai começar a carreira de número 11A.
E nessa carreira, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, eu vou entrar com a minha agulha, pegando só a alcinha de trás, trago o fio e puxo direto por dentro da laçada. É importante a gente fazer essa carreira com a mão mais soltinha, não pode apertar o ponto, porque se a gente apertar, vai fazer uma cintura no ursinho, tá? E a gente não quer isso. Então, tem que fazer essa carreira de ponto baixíssimo com a mão bem levinha, pode deixar o ponto mais frouxinho, não apertem. A gente vai fazer um ponto baixíssimo, pegando só na alcinha de trás, né, que é o BLO, e a gente vai trabalhar a carreira toda. Então, vão ser 30 pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de trás do ponto. Fiz a carreira toda, acabei de fazer o último ponto baixíssimo aqui. A gente pode colocar o marcador de ponto aqui de novo para marcar o último ponto da carreira, tá bom? Na próxima carreira, que é a carreira de 11B, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base e a gente vai continuar pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, eu pego aqui a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou pro próximo, pego a alcinha de trás e faço outro ponto baixo, tá? Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, pegando só a alcinha de trás da carreira anterior, que é a carreira de pontos baixíssimos. Finalizei a carreira de número 11B e agora eu vou dar um nozinho aqui atrás, ó, na pontinha do fio verde com a pontinha aqui de início do fio roxo, tá? Vou dar uma puxadinha só para ajustar, não pode puxar muito para não repuxar aqui o trabalho. E eu gosto sempre de fazer 3 nozinhos, então eu faço 2 nozinhos mais frouxos e no terceiro eu aperto bastante. Esse excesso aqui do fio a gente pode deixar lá para dentro da perninha. Na próxima carreira, que é a carreira de número 12, a gente vai começar a fazer o pontinho pipoca, tá? Nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base. E aqui no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto pipoca. O ponto pipoca, ele sempre vai ser feito com 3 pontos altos. Então, a gente vai laçar o fio, inserir aqui no próximo ponto da base, laça novamente e puxa aqui pra frente. Fiquei com 3 laçadas na agulha, laço, tiro das 2 primeiras, laço mais uma vez e tiro das outras 2. Fiz aqui o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho da base. Então, eu laço o fio, insiro, trago lá de trás pra frente, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E agora, eu vou fazer mais um dentro do mesmo pontinho, né? Dentro do mesmo espaço. Fiz aqui 3 pontos altos, eu vou soltar a minha laçadinha. Inseri a minha agulha na cabecinha do primeiro ponto alto, então, a gente conta, ó, 1, 2, 3, insere aqui no terceiro. E eu vou laçar de novo essa pontinha e puxar ela aqui pra frente. Então, eu ajusto e puxo ela aqui pra frente. Tá feito o pontinho pipoca. Agora, eu faço uma correntinha. Vai ser essa repetição que a gente vai fazer nessa carreira, tá? Um ponto baixo e um ponto pipoca. Um ponto baixo e um ponto pipoca. Até chegar aqui no marcador. Depois que eu fiz aqui a correntinha, já começa a próxima repetição. Então, eu faço um ponto baixo e começo aqui a fazer um ponto pipoca no próximo ponto. Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês quando terminar. Vai ser sempre isso, tá? Um ponto baixo e um ponto pipoca. O ponto pipoca vai ser sempre com 3 pontos altos. E depois uma correntinha. Finalizei a carreira de número 12 fazendo um ponto baixo e uma pipoca na carreira toda, tá? Agora, na carreira de número 13, a gente só vai fazer pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior, a gente faz um ponto baixo. E em cima da pipoca, a gente acha aqui, ó, a gente consegue ver a correntinha, tá certo? Tá vendo? Então, a gente insere aqui a agulha e faz um ponto baixo bem em cima daquela correntinha que a gente fez. Faz aqui outro ponto baixo. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, tá? No fim, a gente tem que ter 30 pontos baixos no total dessa carreira.
Finalizei a carreira de número 13 fazendo só pontos baixos, e aí o efeito que a gente tem é esse daqui. Agora, a gente vai repetir a carreira de número 12 e a carreira de número 13 até a gente chegar na carreira de número 21, tá? A carreira de número 21 é uma carreira de pontos pipocas. A única diferença, né, a única coisa que a gente precisa se atentar a partir de agora é de alternar os pontinhos pipocas. Por exemplo, na carreira de ponto pipoca, a número 12, a gente começou fazendo um ponto baixo e depois a gente fez um ponto pipoca. Na próxima carreira, eu vou começar fazendo um ponto pipoca e no próximo ponto, um ponto baixo. Assim, a gente vai intercalar, né, um ponto pipoca do outro, e aí o efeito fica mais bonitinho. Então, eu vou intercalando, né? Na primeira eu fiz um ponto baixo e depois um ponto pipoca, na segunda eu vou fazer primeiro um ponto pipoca, depois um ponto baixo. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto pipoca. A gente só vai intercalando os pontinhos pipoca para ele ficar com um efeito mais bonitinho aqui no trabalho. E a gente vai sempre repetir as carreiras de número 12 e de número 13 até a gente finalizar a carreira de número 20, tá? A carreira de número 20 é uma carreira de pontos pipocas, né? As carreiras pares vão ser sempre carreiras de ponto pipoca. Eu vou fazer as minhas carreiras e já volto para mostrar o resultado para vocês. Pronto, pessoal, eu acabei de finalizar a minha carreira de número 20, que foi uma carreira em ponto pipoca. Na próxima carreira, que é a carreira de número 21, a gente vai fazer 6 diminuições, tá? Então, a repetição dessa carreira vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai trabalhar normalmente, então aqui embaixo na base eu tenho um ponto baixo, faço outro aqui. Agora eu faço um ponto baixo aqui em cima da pipoca. E mais um ponto baixo aqui no próximo ponto, que é um ponto baixo na base. Para fazer a diminuição, a gente vai pegar só a alcinha da frente dos dois próximos pontos da base. Então, eu vou laçar a alcinha da frente aqui da correntinha em cima do ponto pipoca e a alcinha da frente aqui, ó, do ponto baixo. Fico com as duas na minha agulha, laço o fio e tiro de dentro das duas primeiras. Fiquei com mais duas, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz a primeira diminuição do trabalho. E agora eu vou seguir fazendo mais 3 pontos baixos e mais uma diminuição. Na verdade, a gente vai repetir até chegar no fim da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira de número 1 fazendo as diminuições e eu já coloquei enchimento aqui na minha peça, tá bom? Ainda vai precisar pôr mais, mas aí conforme a gente for subindo a peça, a gente vai pondo mais. Quando for pôr enchimento, preenchem bem aqui a perninha do ursinho, tá? Então, enfiem o enchimento bastante aqui nessas duas perninhas pra ela ficar bem estruturadinha. E depois aqui em cima a gente vai pondo mais de acordo que a gente for fazendo as próximas carreiras. Na próxima carreira, que é a carreira de número 22, a gente vai voltar a fazer essa carreirinha aqui de ponto pipoca normalmente, tá? Então, vocês olhem aí no de vocês. Ó, o meu primeiro ponto aqui da carreira, ele tá em cima de 2 pontos baixos, tá vendo? Ó, ponto baixo, então eu vou começar com ponto pipoca. E aí, provavelmente, o de vocês vai ser assim também. Então, a repetição dessa carreira vai ser um ponto pipoca e um ponto baixo até chegar no final. Essa é a carreira de número 22 e a gente vai trabalhar a repetição até a carreira de número 25, tá? Então, a gente vai continuar, a gente vai voltar ao que a gente estava fazendo aqui, que era uma carreira de ponto pipoca e uma carreira só de pontos baixos, não vai ter mais diminuição por enquanto. E aí, a gente vai trabalhar até a gente finalizar a carreira de número 25. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando terminar. Cheguei na minha carreira de número 25, que foi uma carreira só de pontos baixos, e agora na carreira de número 26, a gente vai repetir a última, tá? Então, a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. E vai ser a última carreira que a gente vai trabalhar nesse fio lilás, tá bom? Então, esse último pontinho aqui, que é o ponto do marcador, a gente pode deixar ele sem fazer por enquanto, porque a gente vai fazer a troca de cor nele. Tô chegando aqui no fim da minha carreira de número 26, vou tirar o marcadorzinho, falta esse último ponto para fazer. E nesse ponto a gente vai fazer um baixíssimo, já trazendo o fio verde de volta pro trabalho, tá bom? Então, eu insiro aqui a minha agulha, vou laçar o fio verde
deixando uma pontinha aqui atrás pra gente dar um nozinho depois. E eu faço aqui o baixíssimo no último ponto, tá? Pode pôr o marcadorzinho de ponta aqui, caso vocês queiram. O fio roxo a gente pode cortar, deixando um espacinho só pra dar um nozinho. E nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos só na alcinha de trás do ponto. Do mesmo jeito que a gente fez a troca de cor aqui embaixo, ó, que a gente trabalhou só ponto baixíssimo, a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente vai pegar sempre na alcinha de trás e a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixíssimo. Não apertem muito essa carreira, tá? Toda vez que a gente for fazer troca de cor, a gente não pode apertar essa carreira que a gente faz de baixíssimo, porque senão a gente vai criar uma cintura na peça. Então, pode fazer com a mão bem levinha. Na próxima carreira, que é a carreira de número 27B, a gente vai trabalhar só pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, ó, do mesmo jeito que a gente fez a carreira lá de troca de cores, tá? Então, essas duas carreiras que a gente acabou de fazer em verde são as carreiras de número 27A e 27B, que é onde a gente faz a troca de cor. Depois que fizerem alguns pontinhos baixos aqui dessa carreira 27B, a gente já pode dar um nozinho aqui na pontinha desse fio, tá bom? Então, deem nozinho do mesmo jeito, né? Sem puxar muito para não repuxar. E façam essa carreira toda em pontos baixos, pegando só a alcinha de trás do ponto. E agora a gente vai trabalhar da carreira de número 28 até a carreira de número 34, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, e daqui pra frente a gente vai pegar as duas alcinhas do ponto normalmente, tá bom? Então, a gente vai trabalhar da carreira de número 28 até a carreira de número 34, fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. E já vão colocando enchimento também, tá? Então, a partir de agora, ó, já pode encher bem o corpinho e aí vai enchendo a cabeça conforme a gente for subindo. Fiz as minhas carreiras retas até chegar aqui na carreira de número 34. Agora, eu já deixei aqui, ó, um alfinetinho marcando onde eu vou colocar os olhinhos com a trava de segurança, tá? É entre a carreira de número 32 e 33. Então, se a gente contar a partir dessa primeira aqui em verde, que a gente sabe que é a carreira de número 27, a gente conta 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, vai ser aqui, ó, entre a carreira de número 32 e 33, e eu vou deixar 3 pontinhos de distância entre eles, tá bom? O olhinho que eu vou usar é esse aqui, com travinha de segurança, ele tem 6 milímetros. Coloquem os olhinhos e antes de pôr a trava de segurança, dê uma olhada para ver se ficou bem posicionado, tá? Se tá retinho aqui, ó, quando a gente olha, tendo como referência as perninhas, para ver se tá bem certinho. Ah, outra coisa importante é a gente deixar essa troca de cor aqui, ó, pro lado de trás, tá, gente? Então, deixem aqui pra trás, porque por mais que a gente tente disfarçar, sempre dá um pequeno degrauzinho aqui. Então, a gente deixa pra trás pra não aparecer. E aí, esse lado que fica bem perfeitinho, fica aqui pra frente. Então, eu já coloquei os 2 olhinhos e agora eu vou colocar a travinha de segurança aqui atrás. E agora a gente vai só fazer as carreiras de diminuições aqui pra gente fechar completamente a peça. Coloque enchimento na peça, hein, gente? Vai colocando enchimento pra ela ficar bem estruturadinha. E a gente ir fechando. Eu vou fazer a primeira carreira de diminuição, aí eu vou colocar mais enchimento e depois eu finalizo aqui fazendo as 2 últimas que vai faltar. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, tá? Vai ser essa repetição. 2 pontos baixos. E aqui nos próximos 2 pontos a gente faz uma diminuição invisível. Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês quando eu finalizar. E agora na próxima carreira a gente vai trabalhar uma diminuição e um ponto baixo até chegar no marcador. Vão ser 6 repetições no total. E aqui na última carreira eu vou fazer só 4 diminuições, uma atrás da outra, vão ser só 4, porque assim, quando a gente fizer o anelzinho mágico invertido, fica bem perfeitinho o acabamento. Fiz as 4 diminuições, agora eu vou cortar, deixando o espacinho de fio suficiente para fazer o arremate.
pode puxar aqui a laçadinha, tirar o marcador de ponto, que a gente não precisa mais dele, e passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha desse fio. E pra fechar completamente esse buraquinho, a gente vai fazer um anelzinho mágico invertido, tá? Deixa eu só empurrar aqui a fibra pra dentro pra não ficar me atrapalhando. E aí, o que a gente vai fazer é pegar só a alcinha da frente de cada um dos pontos, ó. Só essa daqui que fica na frente, do lado de fora. A gente pega só a alcinha da frente e passa o fio. Vou pra próxima, pego a alcinha da frente e puxo o meu fio. Vou fazer pra todos os pontos, tá? São 8 pontos no total. Passei aqui no último, agora eu apoio o meu dedo aqui no centro e puxo pra fechar o buraquinho. Eu gosto de dar um nozinho, então eu vou puxar aqui uma pontinha do fio e vou passar aqui por dentro. E agora eu jogo a minha agulha bem aqui nesse miolinho, ó. Saio no espacinho de ponta aqui atrás. Agora eu gosto de dar uma boa puxadinha, porque daí esse anelzinho mágico que a gente fez, esse anelzinho mágico falso, ele acomoda aqui pra dentro do amigurumi e fica bem bonitinho o acabamento. E antes de cortar a pontinha desse fio, vamos dar uma passadinha aqui, ó, pegando o Vzinho do ponto. Tá vendo aqui? O meu fio tá saindo desse espacinho de ponto. Eu venho aqui no ponto baixo que tá bem do ladinho dele e eu vou passar por 3 pontinhos, pegando só o Vzinho do ponto. Puxo o fio só até esconder, não pode puxar muito. Jogo aqui pra dentro de novo, saio em outro espaço de ponto. Puxo só até esconder e eu vou passar novamente por mais 3 pontinhos aqui embaixo. Jogo lá pra dentro de novo, vou sair em um espacinho de ponto qualquer, puxo só até esconder, e aí eu vou cortar esse excesso aqui do fio. Pode cortar bem rente. Dá uma apertadinha, porque daí se ficar alguma pontinha pra fora, ela se esconde. Agora, vai ficar faltando mais algumas partes pra gente tecer aqui do nosso ursinho, tá bom? Eu não vou tecer parte por parte com vocês. Eu vou explicar como é que faz, porque basicamente a gente já aprendeu todo o processo para fazer o amigurumi fazendo essa parte aqui. E as outras partes são bem facinhas, então vai ser... Vocês vão precisar fazer 2 bracinhos iguais a esse daqui que tá na minha mão, e eu vou deixar a receita na tela pra vocês. É bem fácil de fazer, a gente inicia com o anel mágico, aqui onde tem a troca de cor a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui no corpinho, e depois a gente vai subir carreiras retas. Uma coisa importante do bracinho é a gente colocar enchimento só aqui, ó, no começo do bracinho. Mais ou menos até a 3ª ou a 4ª carreira em roxo, tá? Mais ou menos até o meio do bracinho. Porque se a gente colocar enchimento até em cima, ele fica muito estufado aqui nessa parte e aí o ursinho fica com o braço aberto, tá? E a gente não quer que ele fique com o braço aberto, quer que ele fique com o braço mais aqui pra baixo. Então, coloquem enchimento só mais ou menos até o meio do braço. E aí, quando finalizar, né, quando vocês fizerem a última carreira, que é a carreira de número 17, a gente vai precisar fechar aqui esse buraco. Pra fechar, a gente coloca aqui, né, continua o nosso trabalho. Nós vamos segurar, ó, assim, amassando o bracinho. E aí, a gente vai pegar um ponto baixo aqui de um lado e outro ponto baixo aqui de trás, tá vendo? E aí, eu faço um ponto baixo. Vou pro próximo, pego um ponto baixo da frente, um ponto baixo de trás, faço outro ponto baixo. Vou pro próximo, pego um da frente, um de trás, faço outro ponto baixo. E aqui no último, pego o da frente e o de trás e faço outro ponto baixo. São 4 pontos baixos aqui no total para fechar. Pode cortar o fio, deixando um espaço suficiente pra gente fazer a costura aqui na peça depois. E aí, puxa aqui a laçadinha, tá? Vai ser essa a finalização dos 2 bracinhos. A receita tá na tela para vocês. Façam, então, os 2 braços que a gente vai prender eles junto. Vocês também vão precisar fazer 2 orelhinhas pro nosso ursinho, tá? São 2 carreiras só, na primeira 6 pontos baixos no anel mágico e na segunda 6 aumentos. Corta o fio deixando um espaço para fazer o arremate. Precisa de 2 orelhas. E também vai precisar fazer um focinho, que é essa pecinha aqui, tá? O focinho a gente começa com 6 pontos baixos no anel mágico, na próxima carreira fazemos 6 aumentos e na terceira carreira 12 pontos baixos, um em cada ponto da base. A receita tá na tela para vocês, façam um focinho também igual a esse.
E a última coisa que a gente vai precisar tecer vai ser uma pecinha dessa daqui, ó, um retângulo, tá? Porque vai ser a toquinha do urso. Pra fazer essa peça, é bem simples. Eu vou explicar pra vocês usando o fio verde, porque o meu fio roxo foi a continha e eu não tenho mais ele. Mas eu vou explicar pra vocês como é que faz essa numa versão miniatura, tá? A gente vai iniciar fazendo um cordão com 13 correntinhas. Eu inicio fazendo nozinho corrediço, então eu faço um ezinho assim com fio, insiro a minha agulha aqui no centro e trago o fio aqui, ó, pra frente pra fazer um nozinho. Não precisa apertar muito e a gente vai fazer um cordão com 13 correntinhas. Para fazer a corrente, a gente laça e puxa por dentro da laçada. Deixa a corrente bem frouxinha, tá? Uma dica boa para a corrente ficar mais frouxinha é a gente arrastar ela até aqui embaixo, onde a agulha é mais gordinha. Quando vocês tiverem um cordão com 13 correntinhas, eu fiz um pequenininho aqui porque eu tô só mostrando como que é, tá? No meu aqui só tem 7, mas aí vocês precisam fazer um cordão com 13 correntes. Vocês vão pular a última correntinha e vão voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos. Então, eu pulo a que tá saindo a minha laçadinha e a partir da segunda eu volto fazendo 12 pontos baixos. Um ponto baixo para cada uma das correntes que a gente tem aqui na base. Depois que fizer os 12 pontos baixos, a gente vai fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e aí a gente vai continuar trabalhando 12 pontos baixos do outro lado da peça, ó, do lado do avesso agora. Eu não conto a correntinha como primeiro ponto baixo, então eu já faço um bem aqui, ó, de onde tá saindo a correntinha, nesse primeiro buraquinho. E eu volto fazendo 12 pontos baixos. Cheguei aqui no fim, faço uma corrente, viro meu trabalho e eu volto fazendo mais 12 pontos baixos, tá? Vocês vão fazer isso até ter um total de 24 carreiras, do mesmo jeito que eu tenho aqui, 24 carreiras. A correntinha não conta como a primeira carreira, tá? Só as carreiras de ponto baixo que a gente vai contar. Então, a gente vai contando carreira por carreira até ter um total de 24. Não cortem o fio ainda. Quando vocês finalizarem a carreira de número 24, a gente vai fazer mais uma carreira aqui, ó, no início. Nessa parte aqui de início do gorrinho. Como que vai ser isso? Eu finalizei aqui o último ponto da carreira de número 24. Eu vou vir aqui, ó, e continuar trabalhando, ó, dessa forma aqui. Então, a gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó, na correntinha da base e fazer mais 12 pontos baixos aqui desse lado. Só pra gente fazer um acabamento aqui na parte que vai ficar aparecendo mais no gorrinho do urso, tá? Vai ficar desse jeito mesmo. Então, o que a gente fez? Quando a gente terminar aqui o último ponto baixo da carreira de número 24, a gente escorrega o dedo aqui, ó, e vai pegar a outra pontinha que tá lá embaixo, ó. Aqui tá a finalização, a gente vai pegar essa pontinha aqui de baixo e vai colocar uma aqui do ladinho da outra. E aí, a gente vem aqui, ó, na primeira correntinha e começa a fazer pontos baixos. Normalmente, um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem aqui nessa lateral, né? Vão ser mais 12 no total. E aí, a gente vai seguir fazendo todos os pontinhos baixos aqui desse lado. Chegando aqui no fim da carreira, pode cortar o fio, não precisa deixar um fio muito longo, tá? E puxa aqui a laçadinha. E a gente vai deixar, por enquanto, o gorrinho desse jeito aqui, depois a gente vai fazer uma costura aqui, ó, pra fechar. Então, agora vocês precisam tecer essas partes que tá faltando pra gente finalizar o nosso urso, que a gente vai fazer a montagem, né, as costuras e o bordado do focinho no próximo vídeo. Pronto, pessoal, agora a gente já teceu todas as partes do nosso ursinho. Eu já vou adiantar aqui pra vocês que o tamanho final do meu ursinho é de 18 centímetros de altura, tá? Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho do meu, mas é pra vocês terem uma base aí de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. No vídeo da semana que vem, a gente vai só fazer as costuras, então se você já tiver mais experiência com amigurumi, já quiser fazer as costuras do seu amigurumi, já pode fazer. Se você for iniciante ou tiver alguma dúvida, deixa pra gente fazer junto no próximo sábado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!